Maria, eu te amo tanto que eu queria ter 1000 pares de olhos só para te olhar, disse o jovem apaixonado para sua namorada. Queria ter 1000 pares de olhos só para te olhar, queria ter 1000 mãos para acariciar você, queria ter 1000 bocas para beijar-te. E aí a jovem interrompeu bruscamente e disse: João, por que você já não usa o que você tem? Muitas vezes nós também dizemos para Deus: Deus, eu queria ter talento para música, para poder te honrar. Eu queria ter o dom de pregar para poder te servir. Se eu tivesse bastante dinheiro para eu poder contribuir. O Senhor nos interrompe e diz: por que você não usa o que você já tem e que eu já te dei? Não fique lamentando e imaginando aquilo que você não tem. Reconheça e agradeça o que você já tem e use isso para a honra e glória de Deus. Mas o que é que você e eu já temos? Essa é a resposta que eu quero te dar através desse estudo, nesse vídeo. Hoje nós vamos nos deparar com alguns dons espirituais que aparecem na Bíblia, os significados desses dons e as perguntas que você pode fazer para saber se você tem esse, aquele ou aquele outro. E isso tudo está dentro de um contexto de estudos que estamos fazendo como igreja. Estamos estudando lições sobre jogar no time de Jesus. A primeira lição que vimos é que todo mundo que é da igreja tem um lugar para jogar. Esses dias eu ouvi uma frase que diz assim: igreja não é depósito de crentes. E infelizmente muita gente acha que é um lugar para o crente ficar lá depositado. Não é. Igreja é um time onde todo mundo joga. E num time que ganha, cada jogador tem que fazer o quê? Tem que seguir o líder, tem que saber qual é o seu papel, aceitar o seu papel e fazer o melhor possível para executar a sua função o tão bem quanto puder. O Senhor Jesus Cristo nos designa para jogarmos no time dele. Ele não é um personal trainer, ele define uma posição para cada um jogar. E aí você pode se perguntar: bom, como que eu sei qual é a minha posição, qual é o meu papel na igreja de Jesus, no reino de Jesus? A segunda lição que estudamos é que ele também nos dá poder para jogar. Ele nos capacita. O Espírito Santo nos presenteia com aquilo que chamamos de dom espiritual ou dons espirituais. E sabendo quais são os nossos dons, nós sabemos o que ele quer que nós façamos. Aí você se pergunta: mas o que é dom espiritual? De maneira muito simples, já vimos em estudos anteriores. Dom espiritual é a habilidade de ter a graça de Deus trabalhando por você, em você e através de você pelo poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver uma lista de dons espirituais, um deles ou alguns deles podem ser os seus. Antes dessa lista, terceira lição que estamos estudando nessa série de mensagens é que, além de você ter um lugar para jogar e capacitação para jogar, não basta isso, você precisa ter um aprendizado para jogar. Quando você ganha o presente, você tem que aprender a usar. Os crentes de Corinto, por exemplo, eles eram superdotados espiritualmente. A Bíblia diz que não faltava nenhum dom espiritual para eles. Só que ao mesmo tempo eles eram imaturos e confusos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12:1, com relação a dons espirituais: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eles estavam sendo ignorantes no uso dos dons, não sabiam o que fazer com os presentes que Deus tinha dado para eles, as capacidades que cada um tinha recebido. E Paulo vai mostrar como os crentes de Corinto e nós podemos aprender a usar nossos dons. Primeiro, é jogando junto com o time. Você não pode querer servir ao Senhor carreira solo. Quando der, você vai para a igreja, ou quando alguma coisa bate e tem uma afinidade entre você e a igreja e você se vincula, caso contrário você fica na sua, fazendo o seu serviço ministerial do seu jeito. Não. Você precisa entrar na dinâmica da vida da igreja. Ser um frequentador assíduo em primeiro lugar, ser um cooperador, somar esforços com os irmãos, andar debaixo da autoridade da liderança da sua igreja, aprendendo e ensinando com humildade. Veja, o uso de dons espirituais não é carreira solo, é para ser usada na dinâmica da comunhão e da comunidade. A segunda maneira que precisamos usar para aprender
usar o dom espiritual é desenvolver a maturidade que vem do amor. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12 que existe um caminho mais excelente. E no capítulo 13 ele vai dizer o seguinte: sem amor eu nada serei. O caminho mais excelente é o caminho do amor. Veja, dom espiritual, essa capacidade especial, já vamos falar sobre elas. Mas amor, o amor maduro, ou seja, o desejo de beneficiar o outro, dom mais amor é bênção. É bênção, você usa o dom de modo que os outros se sintam abraçados por você, amados por Deus e pela igreja. Os dons, que são talentos, habilidades especiais que Deus nos dá para o ministério, estão alistados na Bíblia. Existem dezenas deles. Eles se encaixam em duas categorias, que nós já dividimos na mensagem anterior, e eu quero mostrar que Pedro fez essa divisão. Lá em 1 Pedro 4:10, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir os outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Aí no verso 11, Paulo vai dizer: você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Ou você tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Veja que o apóstolo Pedro diz: você tem o dom de falar? Use esse dom. Você tem o dom de ajudar? Ajude. Então aqui nós temos essas duas categorias: os dons de serviço, que são obras que edificam o reino de Deus, e os dons de comunicação, que são palavras que edificam o reino de Deus. Vamos ver os dons diversos presentes em cada uma dessas categorias. Vamos começar com a categoria dos dons de serviço, as obras que edificam o reino de Deus. Inclui inúmeros trabalhos que aparecem muitas vezes por detrás das cortinas do ministério, que não aparecem e que são focadas em ajudar os outros numa variedade muito grande de formas e jeitos. Veja alguns dons que a Bíblia traz, uma explicação desses dons e perguntas que você pode fazer para identificar se você tem esse dom ou não. Primeiro, misericórdia. A Bíblia fala sobre o dom de misericórdia. O que é esse dom? É a capacidade de sentir compaixão e expressar essa compaixão, empatia e simpatia, que é algo incomum por pessoas que estão em situação de dificuldade, de crise. E mais do que isso, você vai prover para essas pessoas a ajuda e o suporte necessários para que eles passem por momentos difíceis. Dom de misericórdia. Como é que você pode refletir se você tem ou não esse dom? Por exemplo, você frequentemente pensa em maneiras de ministrar, servir a pessoas que estão sofrendo? E você vê pessoas que estão machucadas e identifica essas pessoas, os outros muitas vezes nem identificam. Para você é fácil perceber alguém na igreja que está sofrendo, alguma classe de pessoas da sociedade em agonia. Você sente isso facilmente? Talvez você tenha esse dom. Muitas pessoas escolhem você como uma pessoa para quem pedem ajuda na sua agonia, na sua dor. Procuram você e dizem: olha por mim, me dá um conselho, eu estou numa situação difícil, dolorosa, estou passando por uma necessidade. As pessoas te procuram, talvez elas sintam essa empatia do dom de misericórdia que tem em você. Outro dom de serviço na Bíblia é chamado dom da hospitalidade. Hospitalidade é a habilidade de você receber bem uma outra pessoa, até mesmo um estrangeiro, acolher um convidado na sua casa, principalmente, e fazer isso com grande alegria, com muito amor no coração, de modo que essas pessoas se sentem acolhidas e se tornam seus amigos. A hospitalidade na Bíblia ela é praticada com pessoas da própria família da gente, com nossos amigos, com cristãos e até com estrangeiros estranhos que muitas vezes nem crentes são. Como que eu faço para saber se tenho o dom da hospitalidade? Sua casa. Sua casa é o tipo de casa em que as pessoas vão, elas se sentem confortáveis e de repente elas podem aparecer sem avisar. Uma visita pode ir na sua casa tranquila, vai se sentir bem acolhida. Talvez você tenha esse dom. Você considera a sua casa um lugar que não é apenas para você se refugiar, para você descansar, mas também um lugar para ministrar aos outros. Você tem isso com clareza: o meu lar é para servir aos outros. Talvez é porque você tem o dom da hospitalidade, comece a usar esse dom.
Um terceiro dom de serviço é o dom da ajuda, ou de serviço propriamente dito. Vamos para a definição. É a habilidade de, com alegria, você trabalhar ao lado de outras pessoas e ajudar essas pessoas a completar uma tarefa que Deus deu. Quem tem esse dom, geralmente, prefere trabalhar por detrás das cortinas, nos bastidores. E tem alegria em ajudar a aliviar os fardos e responsabilidades dos outros. Às vezes quem tem o dom da ajuda vê um irmão lá trabalhando muito na igreja com uma sobrecarga de tarefas, ele vai lá e se oferece: eu posso fazer isso por você? Posso fazer aquilo por você? E quem tem esse dom tem uma atitude humilde de sacrifício e uma habilidade de perceber o que é que os outros estão precisando. Por exemplo, você prefere trabalhar numa posição de suporte em vez de estar à frente liderando? Talvez você tenha o dom da ajuda, do serviço. Você não necessariamente liga para qual seja o papel, você não se importa. Desde que você esteja num time que está funcionando e você está lá trabalhando bastante, talvez você tenha o dom de ajudar e servir. Outro dom na área de serviço é o dom da administração. A administração é a habilidade que Deus dá de dar para alguém, dessa pessoa dar direção, essa pessoa tomar decisões em nome de outros. E isso resulta num funcionamento eficiente no cumprimento de metas. Então, de repente, o dom da administração inclui a habilidade de você organizar pessoas, organizar coisas, planos, informações, finanças. A marca de um administrador é a habilidade de fazer tudo bem feitinho, com decência e ordem, bem completinho, sem deixar nenhuma aresta de lado. Como que eu sei se eu tenho o dom de administração? Você pode se perguntar. Eu gosto de ver recursos administrados da melhor forma, de modo que coisas como dinheiro, instalações, o tempo, energia, recursos são utilizados com o melhor retorno de investimento possível. Isso é característica de quem tem dom de administração. Você fica empolgado, animado, trabalhando com tarefas e projetos, enquanto esse nível de detalhe no trabalho, esgota outras pessoas, deixa outras pessoas cansadas. Você curte isso, você talvez seja um administrador no reino de Deus. Vamos para mais um dom de serviço, chamado dom da contribuição. Contribuição é a habilidade de você dar dinheiro e outras formas de recursos e riquezas, de uma maneira alegre, de maneira sábia, de forma generosa, para encontrar as necessidades das outras pessoas, suportar outros ministérios. Na Bíblia você tem a viúva pobre sendo muito generosa, uma mulher chamada Tabita em Atos 9, o próprio Barnabé, que era um generoso contribuinte com a obra de Deus. As igrejas da Macedônia são exemplos de gente que tinha esse dom. Então você se pega procurando oportunidades de doar o seu dinheiro. Puxa vida, com o que eu posso doar na igreja? O que está acontecendo? Que projeto? Mesmo que ninguém peça, você fala, está acontecendo tal coisa, será que ali naquela área infantil está precisando de recursos? Será que essa obra missionária que o pastor apresentou, esse projeto com refugiados, será que está precisando de recursos? Eu quero ajudar. Você tem o dom de contribuição. Ou quando você compra alguma coisa, por exemplo, você compra uma casa, um carro, uma casa de férias, o seu primeiro instinto é pensar sobre pessoas que você pode abençoar, compartilhando essas coisas com elas. Você pensa assim? Isso pode ser indicativo de um dom de contribuição. Outro dom de serviço é o dom da fé. O dom da fé é a habilidade de sonhar e imaginar o que precisa ser feito e confiar em Deus para garantir que aquilo seja feito, mesmo que pareça impossível para muitas outras pessoas. Quem tem o dom da fé costuma ser visionário, sonha grandes sonhos, ora por grandes coisas e tenta grandes coisas para Deus. Paulo era visionário, Estevão era também cheio de fé. A mãe de Jesus, Maria, que confiou em Deus que ia dar a ela uma criança, mesmo que ela fosse virgem, ela teve uma visão de fé e ela serviu. Hebreus capítulo 11 apresenta uma lista de pessoas que tiveram o dom da fé. Como que eu sei se eu tenho ou não esse dom da fé? Por exemplo, eu vejo obstáculos como oportunidades, ao invés de
obstáculos propriamente ditos, como outras pessoas veem, e como oportunidades onde eu vejo que Deus pode fazer o impossível, talvez eu tenha o dom da fé. Eu percebo outros crentes vindo até mim, buscando esperança, quando eles estão sendo provados, estão cansados, estão com uma atitude, uma tarefa complicada, eles te procuram, eles me procuram para me dar visão e direção e ânimo. Pode ser que você tenha a visão, o dom da fé. Você tem a tendência de ser menos instável emocionalmente, você é mais equilibrado do que outras pessoas, e mais firme, mais ancorado, com um forte senso de que Deus está no comando, e por mais que tudo pareça perdido, você sabe que Deus está conduzindo e a coisa vai funcionar. Talvez você tenha o dom da fé e Deus esteja querendo que você pense, sonhe e veja grandes coisas para Ele. Com a outra categoria de dons, que são os dons de comunicação. Vamos mencionar alguns aqui para nosso entendimento. Comecemos com os apóstolos ou o dom do apostolado, só corrigindo um mau entendimento sobre essa questão do dom espiritual do apostolado. Há um equívoco em diferenciar entre o ofício de apóstolo, o apóstolo com A maiúsculo, e o dom de apóstolo, o dom do apostolado com A minúsculo. O ofício com A maiúsculo se refere àqueles 12 que Jesus escolheu, e só eles são apóstolos. Nesse sentido, por exemplo, Marcos 3, 13 a 19, Jesus vai chamar esses 12, Marcos vai citar nominalmente quem são eles, e só eles são os apóstolos de Cristo Jesus com esse ofício. Entretanto, existem pessoas que têm o dom do apostolado, por assim dizer, plantadores de igreja, missionários, que estão atuando e operando a partir desse dom. Líderes cristãos que Deus levanta para liderar e influenciar várias igrejas, denominações, grupos de pastores. O coração da liderança apostólica é como que o de uma paternidade espiritual. Gerações de líderes são formadas, impactadas e influenciadas de algum modo por camaradas como esses. Por exemplo, Paulo vai então ter um Timóteo, um Tito e um Onésimo, a quem ele chamava de filhos, e que foram pastores debaixo do seu ministério de apostolado. Bom, você tem uma profunda compaixão, preocupação por líderes de igrejas, de ministério, as famílias deles, isso indica um dom de apostolado. Você consegue ministrar de modo efetivo para outras culturas. É tranquilo você ir lá dialogar com um estrangeiro, com um indígena, com um morador de rua, com uma pessoa do sul do Brasil, um nordestino, talvez até um afegão. Então, você pode ter esse dom do apostolado. Você é chamado e qualificado para plantar uma igreja, começar um novo ministério. Você tem paixão por isso, gosta de fazer isso. Talvez você tenha o dom do apostolado. Deus deu a você a liderança, influência sobre um grupo de igrejas, um grupo de igrejas que tem um vínculo entre si. Você é um líder que lidera os líderes dessa igreja e você sabe fazer isso, tem paixão por isso. Isso indica o dom do apostolado. Outro dom de comunicação é o dom do ensino. Vamos definir o dom do ensino como a habilidade que Deus dá para uma pessoa de entender a verdade da palavra de Deus e comunicar essa verdade de um modo claro, relevante, de maneira que os ouvintes compreendem e aplicam para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Áquila e Priscila tinham esse dom. Paulo também. Pastores e líderes de ministério necessariamente vão ter o dom de ensino. Timóteo tinha esse dom. Algumas mulheres piedosas eram capazes de ensinar outras mulheres tendo o dom de ensino. Como que eu sei se eu tenho o dom de ensino ou não? Por exemplo, as pessoas te procuram para ter resposta a perguntas que você tem, ajuda em questões bíblicas e teológicas. Você tem familiaridade com isso, gosta disso. Quando você estuda assuntos bíblicos, você vai fundo, mais fundo do que os outros. Você tem prazer nisso, você tem uma curiosidade em entender um versículo dentro do seu contexto. Talvez você tenha um dom de ensino que precisa ser trabalhado e usado. Outro dom de comunicação é o dom do evangelismo, de comunicar a palavra de Deus para o incrédulo. É essa habilidade, esse desejo de comunicar o evangelho de maneira clara, corajosa, de tal forma que o não cristão vai se tornar um cristão. Então, um evangelista
frequentemente ele vai ter uma paixão profunda pelos perdidos. Isso significa que ele tem esse dom. Ele tem um forte desejo de ver pessoas encontrando Jesus. O ponto inteiro de Jesus vir do céu à terra era ser um evangelista e buscar e salvar o perdido. Jesus foi um grande evangelista. O apóstolo Paulo deu sua vida pelo evangelismo, ele viajava evangelizando. A ideia, se você fizer uma conta das viagens de Paulo, é que ele viajava 32 quilômetros por dia, durante quase 10 anos. Muitas vezes sozinho, às vezes com seus ajudantes, sem preocupações com casa própria, família, nada disso, caminhando na pobreza, fazendo bicos, empregos complementares. Ele foi mandado para a prisão, ele foi deixado à morte muitas vezes e pregou uma mensagem que trouxe conversão e reavivamento para muita gente. Esse é o camarada que tem o dom do evangelismo. Uma pessoa que tem a capacidade de se comunicar de forma efetiva com o não crente, certamente tem o dom do evangelismo. Alguém tem um diálogo próximo com o incrédulo. E o incrédulo ouve, entende, conversa, se aproxima desse crente. Esse crente tem o dom do evangelismo. Você é assim? Você se sente frustrado quando você não está evangelizando? Você passou um dia ali, não evangelizou ninguém, 2 dias, uma semana, já começa a se coçar. Talvez é porque você tem esse dom de evangelização. Você gosta de ensinar outros cristãos a compartilhar sua fé. Você quer ver outros crentes evangelizando. Você fala, puxa vida, essa igreja tinha que evangelizar mais. Talvez é porque você tem esse dom, usa esse dom, evangeliza e procura impactar outras pessoas a serem evangelistas também. Mais um dom de comunicação é o dom do pastoreio ou cuidado. Existe aqui também o ofício pastoral. O pastor, o ofício pastoral é aquele ofício reservado a pessoas que satisfazem, atendem critérios bíblicos. Esses são pastores oficiais. Mas tem também o dom pastoral, que é conhecido como aquele que pastoreia, aquele que aconselha. São pessoas que Deus coloca na igreja, que não necessariamente são os pastores e líderes, mas que orientam os outros, que guiam, que aconselham e que discipulam. Por exemplo, uma pessoa que gosta de se encontrar com outros para ouvir sua história, dar conselhos, ajudá-las a crescer na fé. Isso é pastoreio. Se você tem esse dom, essa paixão, essa vontade, essa prática, talvez você tenha esse dom, As pessoas te procuram para ouvir conselho sábio, instrução, direção. Talvez você tenha esse dom de pastoreio. Use esse dom. Outro dom de comunicação muito interessante é chamado de dom de encorajamento ou o dom da exortação. Envolve motivar, encorajar, consolar, fortalecer pessoas, de modo que elas vão se tornar mais maduras, elas vão caminhar com Jesus com mais disposição. O encorajamento, encorajar alguém, significa literalmente você derramar coragem dentro da pessoa, para que ela fique mais forte, para que ela tenha sustento. O Barnabé na Bíblia é chamado de filho da consolação, ou seja, aquele que derramava coragem nos outros o tempo todo. Ele estava sempre incentivando os outros. Barnabé encorajou Paulo, encorajou também João Marcos. Paulo também tinha esse dom e ele encorajava muito os seus liderados e muitas outras pessoas. Você tem uma atração, uma vontade grande de pegar as pessoas que estão lá acanhadas, com medo, e você quer ajudar essas pessoas a vencer suas batalhas, pegar essas pessoas desanimadas, desencorajadas e colocá-las para cima. Talvez você tenha o dom do encorajamento. Você prefere muitas vezes falar no particular com alguém sobre os problemas dela do que falar para essa pessoa, olha, vai procurar o pastor, vai procurar outra pessoa. Você se sente capaz de estimular pessoas? Deus te deu o dom do encorajamento. Senta junto das pessoas, ora com elas e incentiva elas a serem fortalecidas na fé. Outro dom de comunicação também é o dom da liderança. Quem tem esse dom é pessoas que têm uma visão clara e significativa de Deus e que são capazes de comunicar essa visão de forma pública, particular, de modo que influenciam outras pessoas a perseguirem essa visão. Abrão é um exemplo de líder, Moisés, um grande líder, Josué, líder fenomenal, Davi, Paulo, Pedro, Tiago, excepcionais líderes,
Pessoas que viam algo no futuro e caminhavam naquela direção, trazendo outros com eles. De algumas formas, a Bíblia grandemente diz respeito ao trabalho do Espírito Santo feito através de líderes humanos que ele chama para mobilizar grupos menores ou grandes multidões. As pessoas têm confiança na sua capacidade para liderar? Talvez você tenha esse dom. Venha liderar a igreja, venha se colocar à frente de projetos, ações. Você é capaz de trazer outros líderes que têm outros dons, capacidades, e você consegue juntar as pessoas para cumprir tarefas? Talvez você tenha o dom. Um último dom espiritual que eu quero mencionar é o dom de profetas, o dom da profecia. Quem é este? Este é como um entregador de cartas. Ele não escreve a carta, não edita a carta, né? Ele apenas pega a carta e leva para o seu destinatário. Esse é um chamado ministerial profético que combina dois ministérios. Primeiro, o profeta recebe uma revelação de Deus e ele fala essa palavra para o povo, para uma situação específica, esperando que haja uma resposta obediente da parte do Senhor. Os profetas, eles comunicam sua mensagem que foi dada por Deus, falando ou escrevendo. Quase 25% da Bíblia é profética no seu conteúdo, no sentido que ela anuncia coisas futuras, coisas que Deus disse que vão acontecer. Na Bíblia nós temos um grande número de livros chamados livros proféticos. Nós temos lá Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E os livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, aí em diante até Malaquias. João Batista foi um grande profeta. E nós temos outros profetas na época da igreja. E todos esses têm esse dom, como nós podemos perceber. O Espírito Santo, ele usa homens comuns para trazer mensagens que vêm direto do coração dele. Nós acreditamos que o dom da profecia, a partir da revelação completa das Escrituras, é a habilidade de entender o que Deus está dizendo na Bíblia e aplicar isso que está escrito a algo que está acontecendo no cotidiano da vida da igreja ou da vida de um irmão ou de uma irmã. Sabe, quando você sente que tem que falar a palavra de Deus, anunciar para uma pessoa, dizer claramente, na lata, abertamente, porque ela precisa ouvir, é porque você tem o dom da profecia. E você fica muito frustrado de ver pessoas não caminhando segundo a palavra, não entendendo e não fazendo que aquilo que está escrito na Bíblia. Quando as pessoas não têm uma urgência a respeito de obedecer o que a Bíblia diz, é porque você tem esse dom de profecia e está na hora de você começar a anunciar as verdades da Bíblia para que as pessoas ouçam e sigam. Muito bem, nós vimos aqui duas categorias de dom: dom de serviço, que são obras que edificam o reino de Deus, e dons de comunicação, que são palavras que edificam o reino de Deus. O que é que eu faço com tudo isso, Daniel? Em primeiro lugar, revise essas listas de dons. Eu vou deixar essas listas na descrição desse vídeo. Dá uma revisada em oração, reveja seus conceitos, as perguntas esclarecedoras. Seleciona os dons com os quais você mais se identificou. E aí você pode, então, se certificar de estar trabalhando no reino de Deus, na igreja, em um ministério onde você esteja usando esse dom que você identificou, ou talvez você possa começar um ministério baseado nessa capacitação que Deus te deu. Converse com o seu pastor, com o seu líder a respeito disso. Essa é a terceira coisa que você deve fazer. Converse com alguém maduro na fé. Fala sobre essa percepção que você tem. Puxa vida, irmão, eu sinto que eu tenho o dom de misericórdia, por causa disso me ajuda. Será que essa é a área para eu atuar? Eu percebo que eu tenho o dom de ensino por causa dessas razões aqui. O que você acha, irmão? Ora comigo, me ajuda, me orienta, ouça a opinião de pessoas. Então, revise esses dons, identifique o seu, converse com alguém, agradeça a Deus por ter te dado poder, capacidade de forma tão rica para você mesmo, para a sua igreja. E por último, ore por si, por você, pelos seus irmãos e irmãs, clamando a Deus para que todos sirvam, cumprindo cada um o seu papel. É como um quebra-cabeça, onde cada peça tem que ser encaixada no seu lugar para cumprir a função. Você, no quebra-cabeça da Igreja de Cristo, tem o seu lugar que você deve se encaixar. A minha oração, o que eu oro, é para que você tenha esse entendimento correto do que Deus fez, que Deus designou você para servir
E que Deus guie você para o seu lugar de ministério, onde você vai usar seus dons e habilidades para a glória dele, para abençoar outros e para edificar a igreja. E eu também oro ao Senhor para que 3 coisas aconteçam enquanto você descobre seus dons e usa os seus dons. Primeiro, que o seu conceito sobre Deus cresça bastante. Que você possa perceber o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é grandioso, o quanto Ele é criativo e o quanto Ele vai além daquilo que nós imaginamos. O quanto o Espírito Santo de Deus é fantástico e Ele é imprevisível e Ele não pode ser controlado e Ele é maravilhoso e Ele encaixa cada um na sua obra e é Deus quem tem que ser engrandecido e que você possa dizer: Senhor, louvado seja o teu nome por aqueles que têm o dom de ensino, por aqueles que têm o dom de contribuição, por aqueles que têm o dom da fé. O Senhor é maravilhoso, obrigado por equipar o teu reino com tanta gente, que o seu conceito sobre Deus possa crescer. Segundo lugar, que você tenha um conceito melhor, elevado, mais rico e mais profundo sobre os outros, os seus irmãos em Cristo. Sabe, às vezes a gente tende a ser muito pessimista em relação aos outros, ver o que os outros deixam de fazer, o que fazem errado, né? Agora, se você é casado, pai, mãe, né? Você está servindo no ministério, você está interagindo com pessoas que são preciosas e que são diferentes de você. E as diferenças entre o que Deus designou para você e o que Deus designou para o outro não pode ser um ponto de contenda, de crítica, de menosprezo, mas de cooperação. Deus capacitou você de uma forma diferente para que você se encaixe melhor com outras pessoas que são diferentes de você e todos nós apreciemos uns aos outros, encorajemos uns aos outros no serviço do reino de Deus. Então comece a olhar para as outras pessoas com esse olhar de apreço, de valorização, enxergando as capacidades diferentes que Deus deu para essas pessoas. Deus não quer que os outros sejam iguais a você e nem que você seja iguais aos outros. E Deus será engrandecido e o relacionamento entre nós será aprofundado. Sempre que você perceber alguém trabalhando, seja lá qual for o serviço, algo que você não está acostumado a fazer, algo diferente do que você faz, pare, louve a Deus, agradeça a Deus por aquela vida e se puder, chega até aquela pessoa, dê um tapinha nas costas dela e diga: parabéns, parabéns pelo trabalho que você está realizando. Então eu oro para que o teu conceito sobre Deus possa ser elevado, que o teu conceito sobre os outros também seja elevado. Em terceiro lugar, eu oro para que você tenha um conceito correto e elevado de você mesmo, de você mesmo. Você é amado por Deus. Você foi chamada para jogar no time de Jesus. Ele capacitou você para isso. E você tem plenas condições de servir e aprender mais e mais a servir. Perceba que você não é reserva no time de Jesus. Você não é gandula, você não está na torcida e você também não é aposentado. Me aposentei. Não tem aposentadoria no time de Jesus. Você está no time titular de Jesus Cristo. Entenda isso e cumpra o seu papel. Por isso que o nosso tema nessa série de mensagens foi Joga Junto. E a minha expectativa em oração é que você realmente jogue junto no time de Jesus. Que Deus abençoe ricamente sua vida.